de oração e libertação. As portas de Deus na minha vida. E hoje eu tenho certeza que no início desse trabalho, hoje é o primeiro culto. Eu sei que você já colocou o seu coração quando você saiu da sua casa e disse: eu vou à igreja hoje porque tem um trabalho diferenciado. Talvez você até disse assim: não, hoje vai começar uma campanha, por isso eu vou. Mas eu quero dizer para você que não foi esse o motivo que o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite para falar ao seu coração, que tem uma palavra para o seu coração. Aleluia, Jesus. Independente da campanha, independente do propósito, o Senhor tem uma palavra para falar ao meu e ao seu coração nessa noite. E eu creio que essa palavra já está no coração do seu servo. Pastor Fernando, já quero convidá-lo aqui. Já está com a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Amém? Eu gostaria que a igreja aplaudisse o servo do Senhor. Meus irmãos, eles salvam com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Prazer estar convosco. Pela primeira vez, sinto-me honrado por este rico privilégio que o Senhor Jesus me concede, de estar junto com os irmãos nessa casa de oração, para juntos reverenciarmos e bendizermos o nome daquele que reina para todos sempre. É um prazer conhecer o pastor desta igreja, Pastor José Félix. Deus em Cristo abençoe com toda a sorte de bênçãos dos céus. O obreiro dessa casa de oração, não sei o seu cargo eclesiástico, mas eu tenho certeza que exerce suas funções aqui. E o Alexandre, que entrou em contato comigo e me abençoou, representando esse ministério, com a oportunidade de estar com os irmãos. Deus abençoe ele e toda a comitiva, o trabalho de libertação na quinta-feira, por este propósito. E eu vi que o propósito é despertamento. Irmãos, eu já tenho algum tempo que eu estou lutando. O obreiro sabe que para preparar um esboço deles não é igual fritar ovo. Hoje eu passei a manhã, passei a semana passada, e o coração está bonitinho aqui, dá para pregar em qualquer outro trabalho, mas nesse, eu falei: Jesus, eu vi um carro brigando, eu falei: tem alguma coisa. E quando eu cheguei ali, que eu conversava com o irmão Alexandre, eu falei: agora eu entendi, Jesus. E eu vou fugir um pouco, mas você vai entender o porquê, e no final você vai entender o que Jesus quer te dizer. A porta da submissão que reverencia a Deus. Glória a Deus. E essa porta está precisando ser restaurada nos nossos dias. Bom, exercendo o ministério profético, partindo do princípio de um único homem que leva o nome de Isaías, chegamos no capítulo 6 e nos deparamos com aquilo que eu posso intitular como a encruzilhada da vida deste profeta. Momento esse decisivo, aonde Isaías começa a descrever. E essa descrição que Isaías dá deste encontro com Deus traz uma percepção de mudanças que ocorrem na vida deste profeta. Mudanças no caráter, mudanças no ministério, mudanças no convívio social, mudanças no seu relacionamento com Deus. Isaías começa a dizer que todas essas mudanças ocorrem no ano da morte do rei Uzias. E ele começa a descrever o que acontece antes dessas mudanças, e ele descreve que tudo isso ocorreu por causa de uma visão que ele tem da parte de Deus. Mas ao ler os primeiros versos do capítulo 6, ele está dizendo: no ano da morte do rei Uzias. Porque o profeta, ele está deixando claro o momento que ocorre esta visão.
Precisamos entender, em primeira instância, que nada aqui nesse texto é por acaso. Tudo tem um objetivo, tudo aqui tem um significado e existe uma mensagem sendo transmitida. O que o profeta está falando é sobre o estado em que ele se encontrava, o estado em que sua nação também estava. Porque é isso, pastor, todos nós sabemos que quando um rei sai de cena, automaticamente já existe alguém para lhe substituir no poder. Se a nossa presidente sair de cena, alguém vai assentar no seu lugar, seja o vice-presidente, ou seja, aí por diante, alguém se assenta. Por que Isaías está dizendo no ano da morte do rei Uzias? Se o rei Uzias está morto, automaticamente alguém já se assentou no trono. Ele poderia dizer, por exemplo, no primeiro ano do governo de Jotão, ou no início do governo do rei Jotão, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Mas porque ele está dizendo no ano da morte do rei Uzias? Quem foi este rei? Para entendermos o estado que estava este povo, precisamos entender quem foi esse rei. A Bíblia descreve o governo de Uzias e a pessoa de Uzias como um dos maiores reis que se assentaram no reino sul, no trono do reino de Judá, abaixo de Davi e Salomão. Haja vista que a economia da época era movimentada 100% pela agricultura. E até quando fala do governo de Uzias, diz que Uzias era amigo dos agricultores. O que a Bíblia está dizendo é que ele não media esforços para investir nos latifundiários da terra. Com isso, a Bíblia está descrevendo a estabilidade econômica que estava nesse país por causa do governo de Uzias. Quando a Bíblia descreve o governo de Uzias, descreve um rei que trazia segurança para o seu país. Haja vista que a Bíblia diz que até armas de guerra ele havia inventado para atacar os seus adversários e com isso defender o seu povo. A Bíblia também descreve o respeito que os outros reinos tinham pela pessoa de Uzias. Com isso, a Bíblia está dizendo que o governo de Uzias trazia estabilidade econômica e trazia segurança para o seu povo. Só que a Bíblia descrever a pessoa de Uzias, ela também descreve um homem que não conhecia limites para o seu governo, a não ser dentro da casa de Deus. Uzias estava acostumado a sair pelas ruas e todos terem que bater continência. Mas Uzias percebia que desde o seu 8º dia de vida, ele adentrava a casa de Deus, passava pelos portões do templo, e quando ele adentrava ao pátio do templo, ao lado do Senhor, ele não era mais o rei de Israel, ele era apenas mais um que foi adorar, e tinha que respeitar os limites estabelecidos dentro da casa de Deus. Só que agora, a Bíblia mostra que Uzias ele tenta servir ao Senhor da sua maneira, fazer as coisas do seu jeito. E parece-me que vejo Uzias agora pensando e dizendo: eu preciso adentrar aquele lugar, o lugar santo e o lugar santíssimo. Porque o rei adentrava até o átrio do Senhor, onde estava o altar do holocausto, e dali para frente somente sacerdotes e sumo sacerdote adentrava. Imagino eu que Uzias pensava: eu sou o rei de Judá, mande-lhes, mande e faço como quero. Então Uzias agora passa a mão no incensário, coloca incenso no mesmo e adentra a casa do Senhor. Parece-me que vejo o sumo sacerdote Azarias dizendo: Shalom, ó rei, seja bem-vindo à casa de Adonai. O que o Senhor veio fazer, o que o Senhor trouxe para servir ao Senhor. Ele puxa o incensário e diz: hoje eu trouxe incenso. Mas aí vem a resposta do sumo sacerdote: com certeza, isso não é forçar o texto. Ó rei, a ti não compete fazer tal coisa. Incenso precisa estar dentro das exigências estabelecidas por Deus. E incensário só pode ser aquele que foi consagrado e está preservado na casa de Deus. De fora não pode trazer. Mas parece que vejo o rei dizendo: a partir de agora o culto é do meu jeito. A Bíblia diz que 80 sacerdotes se levantam e vem ladear o sumo sacerdote, tentando impedir a ação do rei. Mas porém
eles não conseguem impedir a sua atitude. Por quê, pastor? Todos eles sabiam que se tocassem no rei sem a sua permissão, duas coisas aconteceriam. Primeira, a cabeça poderia ser decepada. Segunda, poderiam passar o resto da vida dentro de uma cadeia. Só que Deus olha no céu e diz: já que você não pode resolver, deixa comigo que eu resolvo. Lá fora ele faz o que ele quer, aqui dentro quem manda sou eu. Lá fora ele faz do jeito que ele pensa, aqui dentro é do meu jeito, se quiser adentrar para glorificar e exaltar o meu nome. A Bíblia diz que no mesmo instante Deus colocou a lepra no seu corpo, ao ponto dele se envergonhar e se apressar em sair da presença de Deus. A Bíblia diz que por causa desta ação divina, ele passa a viver em uma casa separada até o dia da sua morte, porque a lepra o definhou aos poucos. Pastor, eu não entendi o que é que Isaías está dizendo. Ele está dizendo no ano da morte do rei Uzias. Sabe o que ele está dizendo? No ano da morte daquele que foi reprovado por Deus, no ano da morte daquele que Deus havia rejeitado. Ele está dizendo: no ano da morte deste, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Mas porque ele está taxando, porque ele está marcando o período desta revelação, porque Uzias está morto. Quem morreu? Aquele que trazia estabilidade econômica. Quem morreu? Aquele que trazia segurança para o seu povo. Sabe o que Isaías está dizendo? Foi num período de adversidade, foi num período de instabilidade econômica, foi num período de incertezas, mas ele diz: foi neste momento difícil da nossa nação que eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. E eu venho nessa noite aqui para te dizer: nos momentos de crise que o nosso país está passando, é hora da igreja se voltar à presença do Cordeiro de Deus, porque Deus está disposto a trazer revelações dos céus para mostrar que Ele está no controle da minha e da sua vida. Se você crê, eu te convido a levantar as tuas mãos aos céus e exaltar e bendizer o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Glória a Deus. Aleluia. Só que agora o profeta começa dizendo que a visão que ele tem da parte de Deus é: ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Mas por que Deus se apresenta para este profeta se assentando num trono alto e sublime, perfeito, inigualável? Quando a Bíblia fala de trono, ela fala de onde o governo é exercido. Quando a Bíblia fala de trono, ela fala do lugar onde aquele que se senta manda e desmanda sem dar satisfação para ninguém. Quando a Bíblia fala de trono, a Bíblia está falando do lugar onde aquele que se assenta, ele tem poder para fazer o que ele bem entender. Sabe o que Deus está dizendo para Isaías? Ei, Isaías, a preocupação aí embaixo é grande. Por quê, pastor? O povo se perguntava: será que Jotão vai governar com maestria? Será que a economia vai continuar estabilizada como nos dias de Uzias? Será que o nosso país vai continuar galgando de vento em polpa? O que será do nosso amanhã? Aí Deus diz: dá uma olhada para cá, profeta. Diga para o meu povo que eu estou assentado no trono. Sabe o que Deus está dizendo para o profeta aqui? Deixa-me te dizer. Ele está dizendo: ei, vocês se esqueceram que quem manda aí não é o rei, rapaz. O rei é apenas meu servo aí na terra. Quem manda e desmanda sou eu. Sabe o que Deus está dizendo? Vocês não tinham condições de nada. Eu peguei Abraão lá no meio da idolatria. A sua mulher com útero seco e disse: vem para cá, eu vou me revelar a vocês, e de vocês eu vou fazer uma grande nação. E vocês estavam escravizados no Egito. Eu tirei vocês com mão forte e coloquei dentro de Canaã. Estabeleci um reino. Sabe o que Deus está dizendo? Quem está no controle aqui sou eu. E diferente de quem se assentar no trono, quem
Senhor, aleluia. O ser humano ele tem um problema. Quando as coisas começam a ir muito bem, ele pensa que é o governo. E se esquece que quem manda e desmanda é Deus. Oh, Jesus, E maravilhoso. o povo de Judá chegou a esse ponto. Mas por que Deus está sentado num trono? Isaías diz que Deus está sentado no trono. E a capa do Senhor, o seu manto, o seu séquito, como algumas versões traz, enchia todo o templo. Imagina você chegando na porta desse santuário e de repente você começa a pisar num tapete. E esse tapete, você olha para ele e você diz: que tapete diferente. E quando você passa para dentro do templo, você percebe que o tapete está forrando todo o templo. E quando você vem olhando para frente, você vê que o tapete de repente dá uma funilada. E você percebe que o tapete termina atrás da cadeira do pastor. E quando você olha com mais detalhe, você percebe que é a aba do paletó do pastor da igreja. Pastor, é isso que Isaías viu. Nem véu de noiva é desse tamanho, irmão. Mas por que Deus se apresenta para esse profeta com um manto dessa proporção? Eu só encontrei um significado para isso dentro da antiguidade. Eu lhe disse no princípio da mensagem que nada aqui é por acaso. Tudo aqui tem um significado. Existia um costume de guerra naqueles dias. E qual era? Quando um rei ia para a peleja e vencia outro reino, ele fazia duas coisas. A primeira, ele tirava a coroa que estava sobre a cabeça do outro rei e colocava na sua, como se dissesse: o teu reino foi passado a mim, você perdeu o controle da situação. A segunda coisa que ele fazia, porque todo rei, ele tinha sua indumentária de guerra, ele tinha sua vestimenta de guerra, e a maioria deles usava uma capa sobre as suas costas, assim como os grandes generais, após vencer as guerras, eles tiravam a capa das costas do outro rei, emendava na sua capa, subia no seu cavalo de guerra ou na sua carruagem e saía arrastando no chão. Aquilo ali era sinal de humilhação, dizendo: o teu exército não foi pago para o meu exército, e eu tenho mais força do que você. Sabe o que Deus está dizendo para Isaías? É: Isaías, dá uma olhada para cá, rapaz. Olha o tamanho do meu manto, rapaz. Sabe o que Deus está dizendo? Vocês estão preocupados. Preocupado por quê, pastor? Se você pegar o contexto desses dias aqui, você vai perceber que o reino assírio estava em ascensão, o reino sanguinário, e estavam rodeando as terras da Palestina para dominá-la. E o povo de Judá perguntava: quem vai nos defender? Aí Deus se levanta e diz: dá uma olhada para cá, Isaías. Eu nunca perdi uma peleja. Sabe o que Deus está dizendo? É, Isaías, quem protegia Judá não era Uzias, sou eu, porque eu sou o teu escudo e fortaleza, e socorro bem presente na hora da angústia. Sabe o que Deus estava dizendo? É, Isaías, quem protegia Judá não era a espada de Uzias. Quando ele desembanhava a espada, quem abria a sepultura era eu. Quando Uzias e Uzias marchavam na guerra, quem removia o fôlego de vida era eu. Quando Uzias cantava o hino da vitória, quem humilhava o adversário era eu. Sabe o que Deus está dizendo? Eu nunca perdi uma peleja, e não vai ser agora que eu vou perder. Ei, meu santo, enquanto eu estou pregando aqui nessa noite, o Rei dos Reis está dizendo: não precisa temer. Quem te guarda não é a rota, quem te guarda não é a polícia militar, quem te guarda é a minha testa de justiça. Quem te dá vitória não é juiz, quem te dá vitória é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Levanta a mão e adora, levanta a mão e adora. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Oh, glória, glória, glória. Aleluia. Santo Deus. Você pode me ajudar a pregar? Aleluia! Diga para o teu irmão: quem peleja por ti é Jesus de Nazaré. Igreja por ti, Jesus de Nazaré. Quem guarda a tua vida é Jesus de Nazaré. Diga para ele: não temas, ele está no controle da situação. Aleluia, Jesus, eu creio. Vem com essa introdução.
Jesus. Eu preciso parar nesse ponto agora. Isaías diz que ele vê, algumas versões diz acima do trono. Mas a Bíblia diz assim, que Deus mandou Moisés construir uma caixa chamada Arca da Aliança. Sobre essa caixa uma tampa chamada propiciatório. Sobre as tampas 2 querubins com o rosto curvado, as asas abertas, encostando uma na outra. E Deus diz, eu habitarei entre, não diz abaixo, diz entre os querubins. O livro de Isaías é uma profecia de duplo cumprimento, de dupla interpretação. Se o nosso adversário não diz, eu colocarei o meu trono acima do trono de Deus, mas ele diz, colocarei na banda do norte, e serei semelhante ao Altíssimo. Quem será esses serafins para estar acima de Deus? Por isso eu defendo com unhas e dentes que estavam ao redor do trono. Mas ele diz que ele chama esses seres de serafins. Este nome serafins não é um nome próprio. Ele está dizendo, a visão que eu tive dos seres celestiais parecia brasa. Eram seres que estavam incandescentes, seres em brasas, pegando fogo, para você entender melhor. Aí ele disse que esses seres tinham 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam o pé, e com 2 voavam. Você já pegou 2 tochas de fogo, 2 bracinhas assim, começou a balançar? Rapidinho acende, irmão. E começa a fazer. Imagina você ter uma visão dessa. Um ser pegando fogo e 2 asas pegando fogo e batendo ainda. Se fosse muita gente ia dizer assombração. Mas ele diz assim, eles clamavam uns aos outros dizendo, Santo, 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 Oh, glória a Deus, aleluia. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Eu, como pregador pentecostal, eu tinha um defeito que eu procurei corrigir. Eu ouvia, não pesquisava e repassava. E eu preguei várias vezes que os serafins estavam aqui adorando. Eu ouvi isso muitas vezes. Só que lendo esse texto eu entendi que eles não adoravam coisa nenhuma. Pastor, eles não estavam adorando, não. O texto não diz. E eles adoravam dizendo, Santo, Santo. A Bíblia diz assim, eles clamavam uns aos outros. Sabe o que quer dizer clamor? É gritar. A Bíblia está dizendo assim, eles estavam gritando uns com os outros. E o grito era, ele é santo! Aí o outro dizia, verdade, ele é santo. Aí o outro dizia, concordo, ele é santo. Oh, glória a Deus, aleluias. Agora, por que eles gritavam? O texto responde. Se você perder a visão, quem já enxergou ou enxerga, vai ter dificuldade com a sua tonalidade de voz. Vai ter dificuldade em se locomover nos ambientes, porque você não tem noção de espaço e distância. Às vezes a pessoa está do seu lado, você não sente, você não ouve, e de repente você diz, fulano, e fulano diz, calma, eu estou do seu lado, pode baixar o tom de voz. Pastor, eu não entendi, a Bíblia diz que eles tinham 6 asas, 2 cobriam o pé, 2 lados e 2 cobriam o rosto. Então eles não enxergavam o outro. Então a preocupação era mais ou menos assim, vai que quem está do lado de lá não me ouça do lado de cá. Aí era mais ou menos assim, meu amigo, ele é santo. Aí o outro dizia, concordo com você, ele é santo. Aleluia. Aí o outro dizia, mas pura verdade, ele é santo. Aí o outro respondia, por isso, ele é o Senhor dos exércitos. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus de Agora, o que esse texto está dizendo? Deus está mostrando aqui para o profeta o tete a tete, o mano a mano, a troca de ideia, a troca de conversa entre os serafins. Mas por que Deus está mostrando a conversa de seres angelicais para o profeta? O que Deus está fazendo aqui é mostrar a grande diferença entre quem tem a presença
e quem já não tem mais a presença. Meu Deus. O que Deus está fazendo aqui é mostrar a grande diferença entre quem vive na presença e quem já não vive mais a presença. O que Deus está fazendo aqui é mostrar para Isaías: vocês têm o tempo, mas não têm mais a presença. Vocês têm o tempo, mas já não têm mais a glória. Vocês vão ao tempo, mas já não vivem mais comigo. Olha a diferença, profeta. Por causa de um rei que não está mais no trono, a preocupação toma conta do meu povo. Mas enquanto o vento sopra, o serafim só tem uma coisa para conversar: ele é santo. A geração de Isaías tinha liturgia, a nossa tem para todos os rostos, e lá só tinha um. A geração de Isaías tinha culto. As nossas também tem todos os dias, aonde você procurar tem culto. A geração de Isaías ia para o templo, a nossa também vai. Mas a geração de Isaías não tinha mais a glória. E poucos da nossa geração têm a glória de Deus. A geração de Isaías ia para um culto sem a presença de Deus. E a nossa geração se acostumou em ir para o culto que não tem mais a presença de Deus. Aleluia, Deus. Pastor, que forte essa afirmação. Eu vou mais devagar para você entender melhor. Por que é tão forte? Para muita gente hoje um culto com a presença de Deus é um culto alegre. O que é um culto alegre? É um culto que te motiva, é um culto que te faz sorrir, é um culto que não te confronta em nada. E quem te falou que culto alegre é sinal da presença de Deus? Aleluia. Aleluia. Pastor, eu não entendi. A nossa geração, ela se acostumou com a onipresença de Deus. O que é isso? Existe uma grande diferença entre presença de Deus revelada e onipresença de Deus. O que é a onipresença de Deus? Deus está em todos os lugares. A mesma onipresença que se revela aqui, se revela no centro de Macumba. A mesma onipresença que se revela aqui, se revela no prostíbulo mais próximo. A mesma onipresença que se revela aqui, se revela no estádio de futebol. Pastor, o senhor é doido? Não. O salmista disse: Deus, se eu pegar a minha cama e colocar lá no mais profundo do chão, que nós traduzimos como abismo ou inferno, ou seja, se eu pegar a minha cama e levar lá para os quintos dos infernos, lá o senhor vai estar. Você já ouviu o testemunho de pessoas que estavam drogados no meio da prostituição? De repente bateu uma angústia no peito e uma voz começou a dizer: vai embora, sai daqui, vai embora, sai daqui. E ele diz assim: eu saí do ambiente que eu estava e saí perdido, e de repente eu vi uma porta de uma igreja evangélica aberta, entrei, senti uma alegria na alma, levantei a mão, aceitei a Jesus e hoje. Quem é que foi pregar para ele lá, irmão? Não foi eu, não foi você, mas é Jesus dizendo: a minha presença fala onde quer, a minha onipresença vai onde quer, fala como quero, como lava cheia, lava churicaia, fala como quero, da maneira que quero e com quem eu quero falar. Onipresença. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Então não é forçado. Aleluia, Deus. E a nossa geração, ela se acostumou com a onipresença de Deus. Só que tem uma diferença entre presença e onipresença. É por isso que pessoas vão no culto, sentem um arrepio, sentem a presença, mas o andar continua do mesmo jeito. Entrou andando torto e continua. Tem misericórdia! Glória. Aleluia. 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 Glória, glória. Glória, aleluia. Você se lembra da Rua Azusa? Foi 3 dias de culto, sem interrupção, sem comer, sem beber, sem parar. Senhor, termina o culto, não dá, porque a presença chegou. O povo não consegue ir para casa, porque a presença de Deus tomou conta do ambiente. Glória. Aleluia. Deixa eu prosseguir para terminar. Mas por que a nossa geração não quer mais a presença de Deus?
é que a nossa geração descobriu. Para mim ter os favores de Deus, as bênçãos de Deus, eu não preciso mudar de vida. Mas para ter a presença de Deus, eu preciso mudar. Aleluia. Pastor, o senhor é doido? Não, a nossa geração gravou: pedir, dá-se-vos-á, bater, abrir-se-vos-á, buscar e achareis. A nossa geração tem isso na ponta da língua. Pastor, não entendi. Para ter os favores de Deus, eu não preciso mudar de caráter. Aleluia. Eu vou usar uma expressão forte. É por isso que tem muita gente dizendo que é abençoado e está indo para o inferno e acha que está indo para o céu. Meu Deus. Maravilhoso, Deus. Ele pede e Jesus dá. Aí ele vive a vida torta e diz: é Jesus que está comigo. E Jesus dizendo: não, eu dei a bênção que você pediu, mas eu não estou com você. Pastor, mas isso é heresia, não. A Bíblia diz em Atos 2: cumprindo-se o dia de Pentecostes, tinha cerca de, mais ou menos, contagem por cima, cerca de 120, era uma contagem por alto, tinha 110, 112, mais ou menos 120. É isso que Lucas está dizendo. Só que a Bíblia diz assim: na primeira multiplicação dos pães, fora mulheres e crianças, só homem tinha 5 mil. Na segunda 3, fora mulheres e crianças, só aí já dá para arredondar para 12 a 15 mil pessoas. Cadê eles no dia de Pentecostes? Cadê a multidão de cegos, paralíticos, endemoniados que Jesus libertou, leprosos e mortos que Jesus ressuscitou, enfermos que Jesus curou? Não estão aqui? Não. Por quê? Receberam o milagre, mas não mudaram de vida. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Deus de poder. Glória. Aleluia. E a presença de Deus, pastor, a presença de Deus não. Para ter a presença de Deus, eu preciso mudar de atitude. Preciso entender que eu não mando mais nada, quem manda é só Ele. Aleluia. Preciso abandonar muita coisa na beira do caminho. Preciso entender que quem manda na ponta do meu nariz agora não sou mais eu. A minha oração agora tem que ser: venha a nós o teu reino e seja feita a tua. Então a minha não vai mais prevalecer. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar